Salve, salve, galera do 7º ano, beleza? E aí, tudo certo na casa de vocês? Na casa aí dos parentes de vocês, aonde vocês estiverem, beleza? Olha lá. Nós vamos iniciar agora a nossa terceira videoaula, tá? E aí, essa videoaula ela vai falar sobre a industrialização do Brasil. Esse assunto aqui é do capítulo 5, olha lá. Deixa eu ver se dá para ver aqui, ó. Capítulo 5, tá? Página... Deixa eu ver se está aparecendo aqui, ó. Página 54. Então, olha lá. Todos os capítulos eu estou dividindo eles para não ficar muita informação para vocês e também para não ficar uma coisa muito chata, porque a gente não está acostumado a essa questão de videoaula aqui, beleza? Mas eu vou fazer o possível para que vocês consigam compreender da melhor forma, tá? Aí a gente vai iniciar agora e na próxima aula a gente vai dar continuidade no capítulo, beleza? Então, bora lá. Para a gente entender um pouquinho sobre a questão da industrialização aqui no Brasil, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo para entender os motivos pelo qual essa industrialização ela começou tardia aqui, tá? Começou muito tarde, muito tempo depois que na Europa já tinha acontecido, tá? 100 anos depois. Então, a gente vai observar alguns fatos que fez com que essa questão aqui da industrialização ela se atrasasse, beleza? Então, olha lá. A metrópole portuguesa proibia o desenvolvimento da manufatura e da indústria, especialmente por motivos. Olha lá, esses dois motivos aqui. Os produtos daqui, eles iriam concorrer com o comércio lá do reino. Não esqueçam que aqui era uma colônia. Então, todo o material que era extraído daqui, toda a matéria-prima que era extraída daqui, ela era levada para a metrópole e lá na metrópole ela era revendida aqui para a colônia. Não esqueçam disso, tá? Outro fator, a colônia poderia se tornar independente e isso não era interessante para a metrópole. Quase que não sai. E isso não era interessante para a metrópole. Haja visto que a colônia ainda era submetida às ordens da coroa portuguesa. Então, se aqui tivesse indústrias e eles iam concorrer com os produtos de lá e não iam mais querer receber ordens da coroa portuguesa. Isso é um dos fatores, beleza? Com a vinda da família real para cá, em 1808, Dom João tomou algumas medidas e isso aí ajudou, de certa forma, ajudou com essa industrialização, tá? Então, observem aí, olha lá. A extinção da lei que proibia a instalação de indústrias de tecido na colônia, a liberação da importação de matéria-prima para abastecer as fábricas sem a cobrança de taxas. Então, isso aí foi um dos fatores que Dom João, quando a família real veio para cá, isso aí foi uns fatores, né? Os dois fatores, vamos dizer assim, que, de certa forma, contribuiu para um processo lento aqui do desenvolvimento. Tá? Olha lá. Mas não surtiu efeito como a galera aqui que morava na colônia, ela esperava. Por quê? Vários fatores. Então, observe algum deles aí. Primeiro, essas medidas não surtiram o efeito esperado, pois o mercado interno ainda era pequeno, tá? Outro, estados e governos estavam ligados à pessoa que desenvolvia, tá? Ligados às pessoas que desenvolviam atividades agropecuárias exportadoras. E a preocupação era expandir a produção de café, já que aqui, naquela época, a produção de café era o que estava dando dinheiro na época. Então, eles não se ligavam muito para a indústria. Eles queriam expandir o seu produto, que no caso era o café. Tá? E outros produtos também, a criação de gado, mas não surtia tanto efeito quanto o café. Então, eles não ligavam para isso, já que o Brasil ainda era
era naquela época, ainda é, né? Um grande exportador, tá? Então, como o café estava dando dinheiro, estava dando lucro, então eles focaram no café. Dessa forma, o Brasil chegou ao final do século XIX sem completar sua primeira revolução industrial, que só ocorreu em 1930, tá? Quando lá na Europa já tinha acontecido, olha, há 100 anos, aqui no Brasil ainda não tinha acontecido. Então, aqui no Brasil só aconteceu 100 anos depois que tinha acontecido lá na Europa. Então, observem que essas questões aí que se implicaram lá no início, lá atrás, ela fez com que o Brasil começasse esse processo atrasado, tá? Então, 100 anos depois, e aí quando ele começou aqui, ainda começou num processo bastante lento. Então, observem que a gente está aqui, ó, no final do século XIX, tá? Final do século XIX, beleza? E aí, olha lá, a indústria brasileira, nesse período, estava vinculada à produção de café e aos capitais derivados dela, tá? Entre o final do século XIX e as primeiras décadas do século XX, o café exerceu uma grande importância para a economia do país, até porque era praticamente o único produto brasileiro de exportação. O cultivo dessa cultura era desenvolvido especialmente nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Espírito Santo e algumas áreas de Minas Gerais. Até porque nessas regiões aí, eles falaram que o solo era aquele solo roxo, aquela terra roxa, e aí essa terra era boa para o plantio. Então, esses estados aí eram os estados que, naquela época, tinha as grandes fazendas de café e também nesse período aí muitas pessoas de outros países vieram para trabalhar nas lavouras do café, tá? Aqui no Brasil, italianos, japoneses e muitos outros. Após a crise que atingiu diretamente a cafeicultura, esses buscaram novas alternativas produtivas, tá? Então, quando aconteceu a questão da crise do café, então eles começaram a procurar novas alternativas para que tivesse vamos dizer assim, que eles conseguissem sair desse problema que estava acontecendo nesse período, tá? Dessa maneira, muitas das infraestruturas usadas anteriormente na produção de transporte de café passaram, a partir desse momento, a ser utilizadas para a produção industrial. Então, observem aí que quando começou essa crise do café, então eles pensaram numa nova forma de utilizar esse sistema que eles tinham de transporte, eles começaram a utilizar de uma nova forma. E aí eles começaram a utilizar na indústria, tá? Esse sistema de transporte aí. Vários foram os fatores que contribuíram para a intensificação da indústria no Brasil. Entre os principais estão crescimento acelerado de grandes centros urbanos, graças ao fenômeno do êxodo rural, movido pela queda do café. A partir dessa migração, houve um grande aumento de consumidores, apresentando a necessidade de produzir bens de consumo para a produção. Então, observem aí nesse mapa aqui, ó, tá? Que é esse mesmo aqui do livro de vocês, ó. Tá? Então, observem aí, ó. Dá para ver? Isso aqui, tá? Então, olha lá. A questão do êxodo rural, então, quando começou, de fato, a crise do café, e aí os fazendeiros não tiveram mais como manter os trabalhadores lá, esses trabalhadores começaram a ir para os centros urbanos, que é o que ele fala aqui, tá? O acelerado crescimento dos grandes centros urbanos. Então, as pessoas saíam do interior em direção às cidades,
E isso fez com que o aumento dessa população nas cidades, sendo que quando aumenta a população, há necessidade de alimento, de consumo, por aí vai, tá? Então, a necessidade de aumentar os bens de consumo fez com que a indústria também, isso foi um dos fatores também para que a indústria começasse aqui, tá? Acelerasse, vamos dizer assim, esse processo. Então, observem aqui, ó, tá? Aqui, ó, os centros urbanos, olha a legenda aqui, ó, beleza? Então, aí a gente tem Vale do Paraíba, Zona da Mata Mineira, região camponesa, se eu não me engano, deixa eu pegar o livro de vocês aqui, não dá problema. Região de Campinas e por aí vai, tá? Então, olha lá, observem aqui, ó. Isso aqui foi a região aqui da São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo, as regiões que naquela época eles faziam o cultivo de café, tá? E aí nós temos os fatores da industrialização no Brasil. Aí nós temos, olha, vários fatores contribuíram para o processo de industrialização aqui no Brasil. Aí nós temos a exportação de café gerou lucros que permitiram o investimento na indústria. Então, olha lá, os fazendeiros que naquela época eles acumularam seu dinheiro. Então, quando o café começou a entrar em crise, eles investiram, já que eles tinham dinheiro, eles começaram a investir aonde? Na indústria, tá? Os imigrantes estrangeiros traziam consigo as técnicas de fabricação de diversos produtos. E aí eles só fizeram, de certa forma, unir o útil ao agradável. Então, os estrangeiros que vinham trabalhar nas lavouras de café, quando eles, como não tinha mais aonde trabalhar, então eles iam trabalhar na indústria, e como lá na Europa eles já tinham trabalhado, já sabiam fazer, de certa forma, vários produtos, então aqui no Brasil eles foram pegos justamente para fazer esses tipos de produto. Então eles já sabiam as técnicas, tá? A formação de uma classe média urbana consumidora estimulou a criação de indústrias. Então, observem que, como aqui aumentou a população, então uma classe média ela foi sendo criada, tá? E essa classe média era uma classe média que consumia bastante. E aí também um dos fatores para que aumentassem a questão da indústria, beleza? A dificuldade de importação de produtos industrializados durante a Primeira Guerra Mundial estimulou a indústria. E aí, ó, a passagem de uma sociedade operária para uma urbana industrial mudou a paisagem de algumas cidades brasileiras, principalmente de São Paulo e Rio de Janeiro, que aí esse processo, essa configuração das cidades, ela começou a mudar, tá? Ela passou a ser a configuração dela industrial, como eles estavam falando aqui. Então, observem aqui, ó. A passagem de uma indústria, a passagem de uma sociedade operária para uma urbana industrial. E aí a configuração da paisagem das cidades ela começou a mudar. Principalmente São Paulo e Rio de Janeiro, que nesse período aí eram as duas cidades, tá? Que eram as mais industrializadas nesse período aí. Beleza? Aí nós temos aqui, ó, o primeiro governo de Getúlio Vargas, que foi de 1930 a 1945, foi decisivo para a industrialização brasileira. Observem lá aqui, ó, que foi nesse período aqui de 1930 que aqui no Brasil começou, de fato, essa industrialização aqui, tá? Graças a Getúlio Vargas. Olha lá. Ele conseguiu tecnologia e financiamento dos Estados Unidos para a construção de campanha siderúrgica nacional em Volta Redonda, Rio de Janeiro, que só começou a produzir em 1947. Tá? Algum tempo depois, até porque esse período aí anterior foi o período que a indústria estava sendo construída.
Outras usinas foram implantadas posteriormente, abrindo novos caminhos para a industrialização. E aqui na imagem, aqui, ó, eu coloquei aqui a indústria de carro, tá? Que aí naquele período foi uma das indústrias que se destacou aqui no Brasil. Aí nós temos, tá? A indústria de bens de produção, também chamada de indústrias de base ou pesada, tá? São responsáveis pela transformação de matéria-prima bruta em matérias-primas processadas, sendo a base para outros ramos industriais. Como eu coloquei aqui nessa outra imagem aqui, o automóvel, então o automóvel precisa de quê? Ele precisa de ferro, né? Precisa de aço. E aí, ó, tá aqui, ó, uma indústria de bem de produção, tá? Então, esse aço que é extraído aqui de matéria-prima, no caso aqui, ó, matéria-prima bruta, ele vai ser transformado em uma matéria-prima processada, que aí não só para os carros, mas também para outros segmentos, tá? Aí nós temos indústrias de bens intermediários ou bens de capital. São aquelas indústrias que servem como base para outras indústrias, pois fornece, além de matéria-prima, a energia, tá? Equipamentos e instalações industriais, que aí é considerada como os bens intermediários. No caso, bens de capital ou bens de produção, são os equipamentos, instalações, bens ou serviços necessários para a produção de outros bens ou serviços, tá? E a gente tem, ó, o bem de capital não é diretamente incorporado ao produto final. Indivíduos, organizações e governos usam bens de capital na produção de outros bens ou mercadorias. E aí nós temos as indústrias aqui, ó, tá? Isso aqui são ferro, tá? Isso aqui é ferro que já foi processado. E aí esse material aqui, ele já vai ser utilizado numa outra indústria. Por isso que ele fala aqui, ó, indústrias de bens intermediários ou bens de capital, são aquelas indústrias que servem de base para outras indústrias. Então, esse processo aqui, esse material aqui, ele já foi processado, essa matéria-prima aqui, e aí ele vai servir de material para uma outra indústria, formar um outro material. Olha lá. Aí nós temos as indústrias de bens de consumo, que aí ela é dividida, tá? Em duráveis e não duráveis. Aí a gente tem, ó, sua produção direcionada diretamente para o mercado consumidor, ou seja, para a população em geral. Também ocorre a divisão desse tipo em indústrias, tipo de indústria conforme sua atuação no mercado. Aí nós temos aqui, ó, as indústrias de bens duráveis, e aí nós temos casa, carro, aí eu coloquei a bicicleta, e por aí vai. Por quê? Porque são bens que eles têm uma vida útil muito longa, tá? Diferente dos bens não duráveis, porque, por exemplo, eu coloquei aqui a imagem do alimento. O alimento, ele tem uma vida útil comparando com o carro? Não, né? Então, a vida útil do alimento, ela tem um prazo. Então, se a gente coloca aquele alimento, por exemplo, na geladeira, e aí a gente não consome esse produto aí num tempo, ele vai o quê? Ele vai estragar, certo? Diferente do carro. Claro que a gente não vai poder colocar um carro, ou uma moto, ou uma bicicleta, a gente não vai poder colocar dentro da geladeira, né? Só se ela for de brinquedo. Então, a gente não vai colocar, mas é o que eu quero falar para vocês. Comparando o tempo de vida útil de cada um, claro que o alimento ele vai ter um tempo muito menor do que comparando com esses outros produtos. Por isso que a gente fala que essa indústria de bens de consumo ela é dividida em bens duráveis e bens não duráveis. Mas aí a gente tem um monte de produtos, tanto para a questão durável, como a questão não durável, tá? Que aí são os alimentos e outras coisas, beleza? E aí, ó, essa imagem que eu peguei no livro de vocês aí,
ela está na página, deixa eu ver aqui, na página 57. Então, observem aí, ó, que a gente pode dividir as indústrias em 3 tipos, tá? Então, olha lá. Indústrias de bens de produção, aí nós temos, olha o esquema aqui, ó, tá? Aço, alumínio, chapas de ferro, nafta e por aí vai. Olha lá. Aí, dessa indústria de bens de produção, aí a gente vem aqui, ó, tá? Para indústrias de bens de capital. Esse aço, esse alumínio aqui que ele foi transformado em matéria-prima aqui, ele foi transformado em outro processo, foi transformado num outro processo, tá? E aí esse aço, esse alumínio, ele vai ser utilizado aonde? Aqui nas máquinas, nas ferramentas, no lubrificante, autopeças e por aí vai, tá? Dessa indústria de capital aqui, nós temos a indústria de bens de consumo. E aí observem aí, ó, automóveis, eletrodomésticos, vestuários, alimentos e por aí vai. Então observem aqui a setinha aqui, ó. Tá? Rede de transporte e comunicação. Rede de transporte e comunicação e rede de transporte e comunicação. Então, todas essas indústrias aqui, elas estão ligadas, tá? Elas estão ligadas. Observem a setinha aqui, ó. Todas elas estão ligadas, tá? Então, olha aqui, ó. Olha lá. Indústrias de bens de produção, indústrias de bens de capital e indústrias de bens de consumo, que aí é uma indústria do carro, automobilística, tá? Beleza, galera? Espero que vocês tenham compreendido um pouco, tá, sobre o processo de industrialização aqui no Brasil. Na próxima aula a gente vai dar continuidade, beleza? Fiquem em casa, continuem se cuidando, só saiam se for necessário mesmo, tá? Cuidem dos pais de vocês, das mães, dos responsáveis e por aí vai. Mas não esqueçam de continuar estudando, beleza? Que isso aí é importante. Em breve estaremos juntos lá na sala de aula, beleza? Então, bora estudar e até a próxima videoaula, beleza? Fui!